Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, vamos aprender mais uma lição hoje da nossa revista? Quantos aqui têm assistido as lives e as aulas? Todo mundo aí tá ligado aí nessa lição, nessa revista? Que legal, gente. Que bom poder ter esse tempo aqui com vocês. O tio Gabi gosta bastante de dar aula para vocês e sinto muita saudade de vocês. E assim, quando a gente tem a oportunidade de, de gravar a aula, aí eu sei que vocês vão assistir também, vão interagir, vão perguntar para o papai e para a mamãe. E é isso que eu quero, né? É isso que a gente quer, que vocês aprendam, que vocês perguntem pro pai, para a mamãe, né? Sobre o que vocês têm aprendido, que vocês leiam, que vocês façam as atividades, né? Que vocês cresçam, vocês aprendam, tá bom? Vamos orar para começar o nosso tempo aqui, tá? Ah, quem lembra aí o que foi falado na semana passada? Vamos ver. Vocês estão atentos aí. Semana passada foi falado sobre honrar o pai e a mãe, não foi? Foi sobre honrar o papai e a mamãe. E o que é isso, honrar o pai e a mamãe? Alguém lembra? Honrar o pai e a mãe é respeitar o pai e a mãe, né? É você obedecer o seu pai e a sua mãe. É você saber, você lembrar que o seu pai e a sua mãe, eles são uma autoridade que Deus deu sobre a vida de vocês. E o papai e a mamãe sempre vai buscar fazer o melhor para vocês. Então, vocês lembram aí da semana passada? Vocês tiveram aula com o tio Maciel, tá? Agora, o tio Gabi vai orar para a gente começar a nossa aula, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este sábado, por este tempo aqui, que pudemos aprender, estudar a palavra, e é muito bom poder fazer isso, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança, a cada família, que eles continuem crescendo, que eles continuem buscando a sua palavra, buscando a sua presença, que eles entreguem a vida a Ti, que eles vivam uma vida nova, uma vida com Cristo. E assim a gente ora em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos começar a nossa aula. Quem lembra... não, o tio já falou isso, lembrar da aula da semana passada, né? Mas quem lembra o assunto da lição que a gente está estudando, né? Qual que é a revista que a gente está estudando? Vamos ver aí. É Jesus no Antigo Testamento. Então a gente já aprendeu, né, sobre os 10 mandamentos. Vocês lembram aí dos 10 mandamentos? A lição de hoje, na verdade, as lições que a gente tem aprendido são todas sobre o Antigo Testamento, né? Todas sobre os 10 mandamentos até aqui. E a lição de hoje vai falar sobre o mandamento também. Vamos ver qual que é a lição de hoje? A lição é 6, né? A lição é a 6. Fala para não matar, né? Não mate, né? Não matarás, é um mandamento que está lá no Sermão do Monte. Vamos ler o mandamento? Quem está com a Bíblia aí? É Êxodo capítulo 20. Vamos ler o que diz? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Vai dizer aí, não mate, né? Fácil de você guardar, não é? Vai dizer que não é. É fácil de você lembrar, né? Você já conhece, né? O tio Gabi só vai ajudar você a se lembrar, tá bom? Eu sei que você já ouviu a história, de que Moisés foi receber as tábuas da lei lá no monte, que Deus ficou lá, né? Ele ficou lá por 40 dias. E Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Então a gente tem aprendido
que é importante que nós obedeçamos a Deus, e a obediência a Deus demonstra o nosso amor, né? É mentira de que nós não devamos obedecer a palavra, né? Os 10 mandamentos, né? Mentira. A realidade é que a gente demonstra o nosso amor a Deus obedecendo a palavra dele. A vontade de Deus é que nós obedeçamos a palavra dele. Porque nós conhecermos sem obedecer não adianta nada, né? Você dizer que conhece a Bíblia, você dizer que estuda a Bíblia, se você não pratica, não adianta nada, não resolve, né? E a gente vai ver nessa lição de hoje uma coisa muito interessante sobre Jesus, né? O ensinamento de Jesus. Então a gente cresce, crianças, nós crescemos no conhecimento das Escrituras quando nós praticamos aquilo que a palavra diz. Não adianta nada nós estudarmos, lermos, mas se isso não mudar a nossa vida. Então, que a nossa busca, né, que vocês busquem também conhecer as Escrituras, e mais do que isso, mais do que você saber, já sei, já vi essa história, já sei o que aconteceu com Moisés lá no Sermão do Monte. Lá no monte, quer dizer, o Sermão do Monte é outra coisa. Eu já falei. A gente vai falar um pouco sobre o Sermão do Monte, tá bom? O tio Gabi vai falar sobre o Sermão do Monte. Mas mais importante do que a gente dizer que conhece é a gente praticar, tá? Então isso tem que mudar a nossa vida, uma vez que a gente pertence ao Senhor. Então você quando é cristão, você quando entrega a vida a Cristo, você quando começa a viver uma nova vida com Cristo, então você pertence a Ele. E porque você pertence a Ele, você faz a vontade dele. Você não faz mais a sua vontade. A vontade dele é que a gente obedeça a palavra. Então vamos lá, ó. Começando aí a nossa lição. O versículo 13 do capítulo 20 lá de Êxodo, a gente já leu, que é não matarás. Né? Na sua Bíblia pode ser que esteja escrito assim, não matarás, não mate. Então todo mundo sabe, vocês, né, já sabem o que é o homicídio, o que é tirar a vida de alguém. É muito triste, crianças, nós assistimos na televisão, ou a gente pega lá uma notícia para ler, ou a gente pega no jornal e vai lá, tá escrito, morrem tantas e tantas pessoas após uma briga, né? Então, lá duas pessoas brigaram, se desentenderam, e no final dessa briga, uma vai lá e tira a vida da outra. Uma pessoa tirou a vida da outra por conta de um desentendimento, por conta de uma briga. Ou então, por conta de um assalto, né? A pessoa chegou um ladrão para roubar e aí a vítima, né? A pessoa que tinha lá o celular ou o carro reagiu e o bandido vai lá e mata essa pessoa. Então ele tirou a vida de alguém. Então o assassinato, o homicídio é tirar a vida de outra pessoa, né? Como vocês já sabem, o Gabi tem certeza que vocês já sabem, que vocês já viram notícias sobre pessoas que são assassinadas e a gente tem visto isso muitas e muitas vezes e é muito triste a gente ver, né, a gente saber dessas notícias, né, de pessoas que são mortas todos os dias por conta de violência, por conta de desentendimento, por conta de reação em assaltos ou por conta da maldade das pessoas mesmo, né, umas tirando a vida das outras. Então, esse é o mandamento, né? Nós temos lido lá em Êxodo 20 e o mandamento diz assim, claramente, não matarás. Quem lembra quando aconteceu o primeiro assassinato? Essas duas pessoas aí, ó, esses dois homens aí, são Caim e Abel. E a Bíblia vai contar a história de Caim e Abel
que é o primeiro assassinato que acontece, né? Se você lembrar da história que aconteceu lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram expulsos do jardim porque eles desobedeceram a Deus, então eles vão morar longe, né, separados da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles têm 2 filhos, né, Caim e Abel, que são esses daí da foto. Claro que eles não eram assim, tá, com esse cabelinho assim, não eram assim. É só uma imagem ilustrativa. Então eles eram 2 irmãos, e a Bíblia conta que Deus se agradou de Abel, e ele não se agradou, ele não se agradou de Caim, da oferta que ele ofereceu. E isso fez com que Caim tivesse inveja de Abel. Caim teve inveja de Abel, Caim ficou muito irado, e Caim desejou tirar a vida do próprio irmão. Vocês já pensaram que tristeza, crianças? Um irmão tirando a vida de outro? É muito triste, né? Por conta da inveja que ele teve, por conta da ira que ele teve, ao ver que a oferta de Abel foi aceita e a dele não tinha sido aceita. Na verdade, ele já sabia como deveria ser feita a oferta a Deus, mas ele não ofereceu de acordo com a oferta, né? Como deveria ser a oferta. E aí Deus não se agradou. E por conta disso, ele fica irado com o irmão e ele tira a vida do irmão. Né? Então é algo muito, muito triste. Algo muito triste. E isso mostra o pecado deles, a consequência do pecado, a consequência da desobediência a Deus. Né? Isso mostra o quão ruim se tornou, né, o ser humano. A gente vê a maldade que o ser humano é capaz de fazer. Né? Então vamos seguindo lá a nossa lição. Então Caim matou Abel, como o tio Gabi já falou para vocês, porque a oferta dele não foi aceita. Olha aí, então os 2 homenzinhos aí de novo, né, representando Caim e Abel, tá? E um deles ofereceu um sacrifício, né? No caso, Abel ofereceu um sacrifício, tá vendo? Ó, que tá queimando lá, sendo recebido por Deus, enquanto que o outro, que é Caim, olha, ofereceu algumas frutas, algumas coisas que ele havia cultivado, que ele havia plantado, né? E aí, ó, não sei se dá para ver direito, mas são frutas aí, né? Então a oferta dele não foi aceita. Né? Por conta disso, ele ficou muito irado. E Deus apareceu para ele e perguntou: o que está acontecendo, Caim? Então, isso mostra, crianças, que foi visível. Né? A inveja, a ira, o sentimento que ele teve foi visível, dava para ver. A inveja, a ira que Caim teve por conta que a oferta do irmão dele foi aceita e a dele não. Muitas vezes nós temos esse desejo e a ira causa isso na gente, né? Muitas vezes a gente vê o nosso irmão, vê o nosso irmãozinho, ou vê o nosso colega, né? E ele recebendo um elogio, ou ele sendo aceito, sendo promovido, e a gente não. Então a gente muda o nosso semblante, a nossa aparência, né? Dava para perceber no rosto de Caim, no semblante dele, na aparência dele, que ele estava irado, que ele estava nervoso, que ele não estava contente, ele estava com raiva do irmão. Tá bom? E aí ele. Espera um pouquinho que sumiu aqui o slide. Vamos tentar voltar o slide. Pronto. Então ele ficou irado, irritado por conta da oferta do irmão ser aceita. Mas Deus já tinha falado para ele assim:
Caim, se você fizer aquilo que eu ordenei que você fizesse, se você fizer da forma como o seu irmão tem feito, a sua oferta vai ser aceita. Então, isso nos ensina também, crianças, além da questão ah, da ira, da desobediência de Caim, ah, em ter, ah, em ter se irado, se irritado contra seu irmão, isso nos ensina que nós não devemos fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Né? Ou ainda que a gente faça a coisa certa da maneira errada. Lembra que o tio Gabi falou aqui na outra lição, se não me engano foi na lição número 4, que desobedecer a Deus é fazer o que ele. É deixar de fazer o que ele mandou e também deixar fazer ainda que a gente faça o que ele mandou, de qualquer jeito, fazer de um outro jeito, não do jeito que ele mandou. Então nós obedecemos quando nós fazemos o que ele mandou, do jeito que ele mandou. Tem uma história na Bíblia que fala isso, que fala que eles estavam transportando a arca, né, quando Davi tinha lá conquistado a arca de volta. Quantos lembram dessa história? Quando Davi tinha derrotado os filisteus e ele manda buscar a arca, eles estão transportando a arca numa carroça com animais puxando. E aí a arca ia cair porque os bois tinham tropeçado, uma coisa assim. E um homem foi lá tentar pegar a arca, né? Aí você fala assim, nossa, ele tentou, né, ajudar de alguma forma, mas ele morreu na hora, porque ele não poderia tocar na arca. Na verdade, crianças, a arca não poderia ser transportada desse jeito. Né? Acho que vocês já conhecem essa história. Então, algo muito triste aconteceu por conta da desobediência. Eles tinham ido buscar a arca, mas eles estavam carregando a arca de qualquer jeito. A arca tinha que ser transportada nos ombros dos homens. Eles tinham que colocar lá uma madeira, né? Uma madeira em volta, atravessando ali as argolas que tinham no meio ali, né? Os puxadores, e eles colocavam lá uma madeira, né, uma vara, para poder colocar no ombro e carregar. Então esse era o jeito de transportar. Então eles desobedeceram e a consequência foi a morte, né, de alguém que tentou ali, de alguma forma, tocar na arca para que ela não caísse. E a gente vê a triste consequência que é. Então obediência a Deus é fazer o que Ele quer do jeito certo, do jeito que Ele quer. Né? Muitas vezes a gente obedece, entre aspas, a gente obedece o papai e a mamãe pelo motivo errado. A gente faz o que o papai e a mamãe mandou só para conseguir alguma coisa em troca. A gente não obedece porque a gente entende que é o que devemos fazer. Muitas vezes a gente obedece porque a gente quer algo em troca. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente obedece, mas o motivo que está levando a gente a fazer está lá errado, né? Se o nosso coração estiver buscando um motivo errado, né? Se aquela atitude que você fez, de repente você está ajudando o seu irmão a fazer a lição, ou você está ajudando um colega na sala para fazer uma atividade, talvez você está fazendo isso para você querer receber um elogio, você está querendo fazer isso porque você quer que o seu pai ou a sua mãe te dê um presente ou te dê alguma coisa para te agradar. Mas na verdade você deve entender que a obediência a seus pais, ela não está condicionada a receber alguma coisa. Você obedece aos seus pais porque Deus ordenou que você faça isso. Né? Você tem que ser obediente ao seu pai e à sua mãe. Né? Independente se o seu pai ou sua mãe vão te elogiar ou se eles vão te dar um presente por você estar obedecendo a eles. Então você tem que obedecer pelo motivo certo, entendendo que Deus colocou o seu pai e a sua mãe na sua vida para que eles dirijam, né, para que eles conduzam você até Cristo. Né? Então, a sua obediência aos seus pais, ela não pode estar dependente de um elogio ou não. Tá bom, galera? O tio Gabi acredita que vocês entenderam isso. Tá bom? Eu sei que vocês entendem isso. Estão entendendo. Então a oferta de Abel foi aceita, igual está aí a imagem, o sacrifício dele foi aceito, enfim. E aí depois, o fim da história vocês já conhecem. Né? O fim da história, que é muito triste. Caim ficou irado e vai lá e matou o próprio irmão. Que tristeza, né, crianças? Então Caim ficou muito irado e matou o irmão. E a gente tem aí o restante da história, tá?
agora o que o tio Gabi queria falar, que é sobre o Sermão do Monte. Jesus está ampliando, né, o sentido do mandamento. Quantos aqui já leram o Sermão do Monte? Quantos já leram? Todo mundo aí já leu? Então, lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar o quê? Quem lembra aí? Vamos tentando lembrar aí, galera. Ó. Vou esperando aí. Vou dar uns minutinhos aí para vocês lembrarem. Já lembrou? Quem já leu Mateus, capítulos 3, 4 e 5? E o 6 também. Quem já leu esses capítulos de Mateus? São ensinos de Jesus que vão falar sobre muitas coisas além do homicídio, tá? Vai falar sobre muitas outras coisas, como tem que ser a nossa oração, quem são os bem-aventurados, né? Lembrou aí? Ó, hoje nós vamos ler. Deixa eu ver o texto aqui, peraí, crianças. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de 21 a 24. Para ajudar vocês, eu já coloquei o texto aqui, tá bom? O tio Gabi já colocou o texto aqui. Ó, tá vendo? Vamos ler junto, então? Todo mundo está conseguindo enxergar aí, galera? Mateus 5, de 21 a 24, tá? Vai dizer assim: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Eita, crianças. Essas são palavras de Jesus. Eita, e agora? Sabe o que quer dizer isso? Ó? Que Jesus, ele ampliou o sentido do mandamento, né? Do 8º mandamento, que está dizendo o seguinte, que se a gente apenas pensar, você não precisa cometer lá o assassinato. Então a pessoa não precisa tirar a vida do outro lá com a agressão, né? Ou com consumar ou finalizar ali, tirar a vida da outra pessoa para cometer o assassinato. Então Jesus está dizendo que se você pensar, se a pessoa pensar apenas, né, se ela apenas desejar no seu coração, né, que eu queria que aquela pessoa morresse, né, então aquela pessoa é uma pessoa estúpida, né? Apenas se você fizer isso, é como se você já tivesse cometido o assassinato. Então isso é algo muito sério, né, crianças? Então, além desse ensino, né, sobre o homicídio, tem muitos outros, tem sobre o adultério, né, também. Então Jesus ele está trazendo o real sentido, o verdadeiro sentido do mandamento para eles. Então na lei já dizia, não matarás. Se você tirar uma vida, né, você está cometendo um pecado. E além disso, você está cometendo um crime, né? Até hoje as pessoas, desde aquele tempo, melhor dizendo, né? Se você tirasse uma vida, você era condenado à morte. Então, era o preço de uma vida por outra vida. A lei, lá em Deuteronômio, vai dizer como que tinham que ser julgados os crimes, né? Ou melhor, o pecado, como era julgado e qual era a consequência para esse pecado. Se alguém tirasse a vida de outro por acidente ou por maldade mesmo, qual era a consequência disso. Mas Jesus está dizendo, está trazendo o verdadeiro ensino, né, sobre esse mandamento quando ele fala isso. Né? Então você não precisa tirar a vida de alguém de fato, né, utilizando uma arma, utilizando a violência, para que você cometa o assassinato. Né? Então isso, crianças, ensina também para nós que é muito sério essa questão, né, de como tem sido o nosso coração.
como tem sido o nosso coração, né? Se somos obedientes ou não a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca desejei que ninguém morresse, mas Deus vê realmente a intenção do nosso coração quando nós fazemos as coisas. Não apenas aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente pensa também. Deus enxerga os nossos pensamentos, né? Deus enxerga qual é o nosso desejo, a nossa vontade, antes mesmo que a gente fale alguma coisa, Deus já sabe o que vamos dizer. Então isso é algo muito sério que nos lembra o quão poderoso é o nosso Deus, o quão grande Ele é e o quanto que a gente deve viver voltado para obedecê-lo. Que esse seja o desejo do nosso coração, crianças. Que o nosso desejo seja obedecer a Deus, fazendo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? Que nós possamos entender isso, entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? E que Ele dirige as nossas vidas, para que as nossas atitudes não sejam apenas bonitas, né? Mas aquilo que nos leva a fazer essas atitudes sejam boas motivações também, seja porque a gente entende quem é Deus, seja porque a gente entenda quem nós somos, seja porque a gente entendeu que, como resultado daquilo que Deus fez por nós, né, como resultado da nossa vida transformada, as nossas ações, tudo que a gente faz deve ser mudado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? O Gabi vai orar para encerrar essa aula e que Deus abençoe você. Né? Uma ótima semana, Deus te abençoe, abençoe sua família também, que Ele nos ajude a colocar em prática isso que a gente tem aprendido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra, de ler a sua palavra, de aprender mais. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, ó Deus, eu peço pelas crianças, cada um que vai assistir esse vídeo, e o Senhor abençoe as famílias, abençoe os pais. Te agradecemos pelo privilégio de poder ensiná-los, nos ajude a colocar em prática o que temos aprendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.